Olá, sejam todos muito bem-vindos ao workshop Masterização para diferentes plataformas digitais. Eu sou Marcelo Bianchifacre, estarei com vocês aí pelos próximos 30 minutos para a gente falar bastante do assunto. Gostaria de lembrar vocês que isso não é um curso completo de masterização, né? Ele é um workshop voltado para produtores independentes que já trabalham com áudio e que queiram otimizar a maneira de finalizar seu trabalho para poder distribuir para o seu público-alvo. Bom, como todo mundo sabe, hoje em dia o principal meio da gente distribuir nosso trabalho musical para o público acabou se tornando as plataformas de streaming, né? E toda plataforma de streaming a gente já ouviu dizer que elas fazem um processo no nosso áudio chamado normalização, né? Onde eles ajeitam a sensação de volume da nossa track para se encaixar numa playlist e a gente não ter discrepâncias de volume quando se passa de uma faixa para outra, né? Para proporcionar uma experiência melhor para o ouvinte, né? Para o usuário daquela plataforma. E para a gente entender o que é o processo de normalização e como a gente masterizar corretamente uma música, né? Para a gente poder distribuir nessas plataformas, a gente tem que primeiro entender as medidas de volume que a gente tem para se medir uma faixa na hora de se masterizar, né? E são essas medidas picos, né, que já é bastante conhecida pela gente, o RMS e o LUFS, que a gente utiliza bastante em masterização. Bom, o pico eu acho que ele não é nenhum segredo para quem já trabalha com áudio, né? Ele é uma leitura instantânea da amplitude daquela onda. Porém, o pico ele está meio longe de expressar em números a sensação de volume que a gente tem ouvindo aquele áudio. E para isso a gente tem o RMS e o LUFS, né? O RMS basicamente ele é uma medida que ele leva em consideração que o nosso ouvido ele não tem velocidade o suficiente para perceber todos os transientes e todos os picos. Então ele calcula o volume baseado numa pequena amostra de onda, né? Dessa maneira você tem o RMS short term ou o RMS instantâneo daquele momento da onda, né? Que é a sensação de volume, mais ou menos a sensação de volume que você está tendo ouvindo aquele momento daquele sinal. A gente pode também calcular o RMS integrado de uma faixa, que seria você tirar essa mesma média de volume, só que porém, de vez de ser de uma pequena amostra de áudio, seria da track inteira, né? E isso te dá um valor de RMS integrado daquela faixa. Porém, o RMS ele não leva em consideração um outro fator humano do nosso ouvido. O nosso ouvido, além de não ter velocidade suficiente para perceber todos os transientes, ele também percebe diferentes faixas de frequência de maneira diferente. E um cientista chamado Fletcher estudou o nosso ouvido há muito tempo atrás e ele criou uma curva de sensação de volume do nosso ouvido. Eu vou mostrar aqui para vocês essa curva aqui do lado, né? Essa curva chama curva de Fletcher e Munson, que se dá os nomes dos cientistas que a descobriram. E como vocês podem observar aqui no gráfico, a gente tem diferentes curvas, né, nesse gráfico, e cada curva dessa daqui ela expressa uma sensação de volume diferente que a gente tem. No eixo vertical a gente tem a amplitude necessária para essa sensação de volume, e no eixo horizontal a gente tem a faixa de frequência audível do nosso volume, de 20 Hz a 20.000 Hz. Como vocês podem observar, em torno de 2.000 e 5.000 Hz aqui, a gente precisa de muito menos amplitude para ter uma sensação de volume, que enquanto a gente no grave, lá perto de 20 Hz, a gente precisa de muito mais amplitude para ter a mesma sensação de volume. Vocês conseguem entender essa curva aqui agora? Então, baseado nisso, o nosso ouvido humano a gente pode concluir que ele não percebe tão bem os graves quanto ele percebe os médio-agudos aqui, né, a região dos médio-agudos. E o LUFS, a medida LUFS, ele leva isso em consideração também. Além do atraso que o nosso ouvido tem, ele também leva em consideração que o nosso ouvido não percebe todas as faixas de frequência iguais. Outra coisa interessante que a gente pode observar nessa curva, que também é uma dica muito importante para masterizar, é que conforme a gente vai subindo a amplitude do sinal, essa curva ela vai ficando cada vez mais achatada. Isso significa que conforme a gente vai ouvindo mais alto a música, a gente vai distorcendo a sensação do nosso ouvido em relação a cada faixa de frequência. Então é muito importante a gente trabalhar com um volume gostoso, né? O volume, eu gosto de dizer que é gostoso a gente trabalhar com o volume de uma conversação, como se a gente estivesse ouvindo a música no volume de uma conversa. Nem muito alto, nem muito baixo, para a gente não distorcer esse balanço de graves e agudos que o nosso ouvido tem. Como vocês podem observar aqui na curva, nosso ouvido não é linear. Conforme a gente aumenta o volume, a gente percebe mais os graves e menos os agudos. E conforme a gente baixa o volume, a gente precisa de mais energia para perceber os graves e menos energia para perceber os agudos. Então é importante a gente trabalhar numa faixa de volume legal.
Bom, da mesma maneira que o RMS a gente pode medir ele de maneira integrada e de maneira short term ou instantânea, né? A gente pode fazer isso também com o LUFS, tirando uma pequena média de volume de um pequeno trecho da música, né? Referente a mais ou menos a velocidade que o nosso ouvido demora para perceber a amplitude da onda. E a gente pode também tirar uma média daquela faixa inteira, dando o LUFS integrado daquela música. É importante a gente entender que as plataformas de streaming, elas normalizam a nossa música baseadas nos LUFS integrados da nossa música, tá? Bom, concluindo então a diferença entre LUFS e RMS, basicamente o LUFS ele leva em consideração que o nosso ouvido não percebe os graves tão bem quanto os médio agudos, né? Então, por exemplo, na hora da gente medir o RMS de uma música acústica e o RMS de uma música eletrônica com muitos graves, os números que o RMS vai dar vai ser bem diferente, né? Obviamente, o RMS da música eletrônica vai estar bem mais alto do que o da música acústica, porque ela tem muito mais grave, a gente precisa de muito mais energia para perceber os graves, ou seja, muito mais amplitude, e na hora de calcular a média de amplitude, esses graves vai influenciar muito na hora para subir os números do RMS. E os LUFS, ele considera que o nosso ouvido precisa de mais energia para os graves, então o cálculo dele é muito mais próximo, aproxima muito mais o número dessas duas faixas. Se elas tiverem na mesma sensação de volume, a faixa acústica e a faixa eletrônica, o LUFS ele vai estar num número também meio próximo. E por esse motivo, as plataformas de streaming utilizam o LUFS para fazer a normalização, porque elas trabalham com diferentes estilos musicais, né? E acaba se tornando uma maneira muito mais precisa, muito mais próxima da nossa sensação de volume. Bom, e já que a gente está trabalhando com masterização digital, né, que é uma masterização acessível para todos em casa, é muito importante a gente também entender o conceito do true peak, né, do pico verdadeiro daquela música. O que significa o true peak? True peak basicamente é a nossa onda digitalmente, às vezes o nosso leitor de picos ele está dizendo que a nossa onda está batendo em 0 dBs. Porém, quando a gente converte ela para o analógico, ela acaba passando de 0 dBs. E isso se dá, novamente eu vou mostrar uma tabela aqui, uma imagem para a gente entender melhor o conceito do true peak, né? Como vocês podem ver aqui do meu lado, a gente tem o desenho de uma onda, e esses pontos que tem nessa onda são o sample rate, né? São as amostras de áudio digital. Então, a nossa onda digital, basicamente, ela é só esses pontinhos, né? E quando a gente converte novamente ela para analógica, a caixa ela liga esses pontos e reproduz essa onda. E a gente vê também essa linha de 100% que a gente tem aqui em cima, ela representa o pico, né, da nossa música, seria o 0 dBs. Porém, a gente pode ver que em cima desse pico de 0 dBs a gente tem uma linha pontilhada fazendo uma curva. E isso, na verdade, ele é o true peak da onda. Significa, na verdade, que apesar das amostras de áudio digital não estar passando de 0 dBs, na hora da caixa reproduzir, ligar esses pontos para reproduzir essa onda, ela acaba não reproduzindo de uma maneira reta, né? Isso meio que não existe, a caixa não vai conseguir fazer isso. Então ela acaba criando essa curvinha em cima dos últimos dois samples, né, que estão batendo em 0 dBs ali, e ela acaba passando um pouco do pico digital que a gente tem no nosso leitor. Então aqui a gente tem, na verdade, o pico digital em 100%, né, que a gente, teoricamente, a nossa onda não está passando, porém na hora de reproduzir analogicamente, ela cria essa curva acima do pico de 0 dBs, e essa curva que ela cria, essa amplitude a mais que a onda tem aqui, a gente chama de true peak. Hoje em dia, os limiters que a gente usa na masterização, a maioria deles já tem um botãozinho ali que você liga, que está escrito TP ou True Peak, que ele já leva em consideração isso, né? E a gente não tem que se preocupar tanto assim com o True Peak, porém é muito importante a gente entender o que é o True Peak, né? Bom, pessoal, para dar continuidade aqui no nosso workshop, eu já mudei a minha tela para dentro da nossa DAW aqui, eu vou ficar agora aqui no cantinho, vocês não precisam me ver tanto, né? É importante vocês verem aqui a nossa DAW. Para o nosso workshop eu vou estar usando o Reaper, pelo motivo dele ser muito bom para masterização e porque ele é grátis, tá? Ele tem a versão paga, inclusive a versão paga é uma das DAWs mais baratas que tem no mercado, se não acho que é a mais barata que tem por aí. A qualidade dele é muito boa e a versão grátis dele nunca expira, então vocês podem utilizar a versão grátis para fazer os próprios trabalhos pelo tempo que vocês precisarem, tá?
Antes da gente começar, antes de eu explicar a DAW aqui direito, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem ver vídeos sobre o Reaper no YouTube, né? Tem bastante coisa por aí, e o nosso tempo aqui ele é limitado, como eu já falei. Mas antes a gente vai tentar otimizar o que a gente está ouvindo na nossa sala, afinal de contas isso é muito importante na masterização. E contando que a gente está fazendo um trabalho dentro de casa, como vocês podem ver, eu estou na minha casa, onde eu mesmo fiz a minha acústica com alguns painéis de lã de rocha. Eu otimizei o meu espaço aqui da melhor maneira possível. Além dos meus painéis que eu mesmo fiz, a minha sala ela é simétrica, né? É muito comum a gente ter sala quadrada ou retangular em casa. Então tente trazer uma simetria para os monitores, para as suas caixas de som, de uma maneira que o seu lado esquerdo da sala e o seu lado direito fiquem parecidos, fiquem simétricos, né? Fiquem iguais. Dessa maneira a gente tem uma imagem estéreo mais definida, mais bem definida na nossa música. Bom, agora que a gente posicionou os monitores de uma maneira simétrica na nossa sala, a gente tem que se posicionar na frente dos monitores, né? E eu aconselho vocês, falando rapidamente do assunto, formarem um triângulo equilátero com os seus monitores, né? Isso significa que a distância que tem uma caixa da outra vai ser mais ou menos a distância que você vai ficar das caixas. E vocês vão tentar formar um triângulo com todos os lados iguais, nem muito aberta com as caixas, com os falantes viradas para dentro e nem muito fechadinhos os dois falantes na tua frente, né? Isso pode comprometer a sua imagem estéreo, criar alguns cancelamentos que você não quer. Então o ideal é você se posicionar num triângulo equilátero na frente das caixas e você tentar mirar os... É importante também a altura, pessoal, tá? Isso é muito importante. O seu ouvido ficar na altura do tweeter das caixas, né? E você mirar o tweeter das caixas basicamente para trás do seu ouvido aqui, né? Você não fechar eles tanto no triângulo e nem deixar eles muito abertos. Você deixar o som passando aqui um por cima de cada ombro, né? Seria mais ou menos assim, explicando de uma maneira meio grossa a melhor posição para você ficar na sala. Bom, agora vamos lá, né? Partir para dentro da nossa plataforma finalmente para a gente poder entender o processo de masterização. Primeiro, como vocês podem ver, eu tenho aqui na minha frente uma música mixada, né? Vamos dar uma ouvidinha nessa música só para a gente ver o que a gente vai masterizar? Agora, é muito importante uma coisa, pessoal. Tomem cuidado com o volume que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Porque como a gente vai trabalhar com masterização, a gente vai subir, crescer muito o volume dessa track aqui. Vou primeiro desligar o rack de masterização para a gente ouvir só a mix. E quando eu masterizar, essa track vai ganhar muito volume. Então é importante agora vocês darem uma abaixada no volume do vídeo, para vocês não terem problemas quando a track subir muito de volume, né? Enfim, vocês tomarem bastante cuidado. Afinal de contas, eu não posso comprimir o áudio do vídeo, senão perde todo o sentido de ser uma aula de masterização, né? Eu tenho que deixar isso solto para vocês ouvirem exatamente o que eu estou ouvindo aqui. Então vamos lá. Vamos ouvir um trechinho aqui da track, já que o nosso tempo é curto, para a gente entender com o que a gente está trabalhando. Risa, libertad y poesía, para alimentar la tripa renaciendo cada día armo el puzzle de la vida pensando en tu sonrisa. Bom, pessoal, então tá aí a música que eu vou mostrar a masterização para vocês. Agora eu vou tirar meu webcam aqui pra gente otimizar o espaço da tela e também vocês não precisam mais ficar prestando atenção em mim. Daqui a pouco eu apareço de novo aí para vocês. Bom, pessoal, então aqui tá nosso rack de masterização e eu vou passar explicando o que é cada um dos plugins que eu estou usando, né? Algumas coisas a gente não necessariamente precisa usar nessa ordem, outras a gente precisa, como por exemplo o limiter no final da nossa masterização, ele precisa estar no final, né? A gente não pode pôr nada depois dele, mas assim, no processo intermediário aqui, compressor, equalizador, vocês podem fazer na ordem que vocês acharem que soa melhor para o som de vocês. Então, como eu falei, nosso tempo é limitado, vamos passar aqui por cima para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Primeiro, um processo muito importante na masterização é o processo mid-side, onde além de você poder separar o L e o R para equalizar só o L ou só o R, ou o estéreo, você também pode equalizar só o que está no centro, só o que está no meio da sua mix, e você pode equalizar também só o que está nos sides da sua música. Eu vou mostrar um exemplo aqui rápido. No caso dessa mix aqui, a voz está no centro e os violões estão mais abertos na mix. Então eu vou soltar um trecho aqui e a gente vai ouvir, eu vou solar o MIDI, a gente vai ouvir que nessa faixa aqui a gente tem bastante voz. Quer ver?
Conseguiram perceber como aqui a gente tem bastante voz? Porém, se eu solar os sides na mesma faixa de frequência, a gente só tem violão, quer ver? Perceberam? Então o que acontece aqui é que eu consigo usar meu equalizador mais precisamente se eu colocar a função mid-side para algumas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, tirar a ardência da voz em 2500 Hz, subir um pouco o brilho dos violões aqui nos estéreos. Tá vendo que são tratamentos opostos acontecendo na mesma faixa de frequência, atuando em instrumentos diferentes, né? Bom, além disso aqui eu tenho o meu corte de graves, que é uma das coisas essenciais para a gente se fazer na master. No caso aqui eu estou usando um corte de 18 dB por oitava em 33 Hz, né? Eu usei essa ferramenta de solo novamente para definir onde eu quero o meu corte de grave, né? Eu faço corte de grave para tirar a informação desnecessária, desentupir a minha música com informações desnecessárias. A gente não escuta muito o que está aqui embaixo, às vezes tem coisa que não é relevante na música, porém a nossa caixa ela ainda está fazendo o movimento da onda que tem aqui. Então a gente tirando isso aqui, a gente limpa e faz com que a caixa fale melhor o resto das frequências, né? E que a música fique mais definida. Bom, basicamente eu estou usando esse equalizador aqui para fazer alguns processamentos estéticos aí na masterização. E uma dica importante também na master de tudo que vocês forem fazer, vocês fazem muito sutil. Se vocês querem dar 3 dB de agudo, deem só 1,5. É uma dica muito importante e no final vocês vão ver que eu tenho razão, porque o seu ouvido tem necessidade de compensar o que você está sentindo falta. Então, se está sentindo falta de agudo, você põe muito agudo para você falar, agora sim. Mas vai por mim, diminui o processamento quase pela metade de tudo que vocês querem fazer. Bom, seguindo em frente aqui no processamento, eu tenho algumas outras coisas que eu estou fazendo aqui para me trazer uma saturação analógica, uma cor na minha música, né? Para isso eu estou usando os plugins da Slate Digital, que simulam, o primeiro simula um canal de uma mesa, o outro já é um saturador que funciona full spectrum na música aqui, e esse daqui ele já dá uma saturação nos ultra agudos e nos ultra graves. Percebam que os processamentos são todos muito sutis, né? Aqui eu não deixo o VU passar muito de zero, né? Quando bate, aqui também não. É tudo muito sutil na masterização. E como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar em detalhes de cada plugin, eu estou só mostrando por cima para vocês entenderem o processo. No final a gente vai comparar eles ligados e desligados, fiquem calmos, tá? Continuando o processo aqui, eu tenho um outro plugin para dar saturação na música, que é o Fresh Air, que é um plugin que eu gosto muito. E nele eu uso uma ferramenta do Reaper aqui em cima, ó, que é um plugin é um knob de dry wet, que alguns plugins não têm o knob de dry wet, como o Fresh Air. Então eu doso o tanto que eu quero que ele atue no meu sinal usando esse botão aqui do Reaper, tá? Bom, passando, agora eu já equalizei alguns detalhes, dei uma certa cor, uma certa saturada, eu começo a tratar as dinâmicas. Para isso eu uso o FabFilter Pro MB. Novamente, eu estou usando aqui nessa faixa de frequência ali na função MIDI, tá? Vocês pesquisem sobre o plugin, eles têm função MIDI, side, ele tem todos os parâmetros comuns de um compressor, que eu estou supondo que vocês já sabem usar, afinal de contas vocês já são produtores musicais, né? Quem está assistindo esse workshop, a gente está finalizando o trabalho de vocês. Aqui eu estou dando um certo boost nos graves, ao mesmo tempo que eu estou comprimindo, tá? Nada é muito agressivo, é tudo muito sutil. Eu acho que para eu dar um pouquinho de grave eu tinha que segurar um pouco dos graves, então foi isso que eu fiz aqui. Ele comprime tipo 1 dB de grave enquanto ele dá 1 dB de grave, né? Isso traz mais massa sonora para os meus graves. Depois disso eu tenho o famoso bus compressor para dar cola na minha master, né? Onde eu deixo ele atuando a maioria das vezes com o ataque lento, né? Na metade da atuação, da faixa de atuação, e o release rápido. Essa configuração eu sinto que dá uma certa pressão na música, ele preserva os transientes, atua rapidamente depois dos transientes, trazendo uma sensação de pulsar para minha música, né? Que é uma sensação que dá uma modernidade para o som, né? Após essa compressão que eu faço com o bus, que ele também o bus compressor, né, como vocês já devem ter ouvido falar, ele dá uma cola, ele é um compressor que ele está na saída estéreo das mesas de som e ele tem uma sonoridade que ele dá uma cola para mix, né? Parece que ele cola tudo junto, né? Então na master é muito utilizado o bus compressor, eu gosto de usar muito. Inclusive ele não come mais de 3 dB do meu sinal, tá? Bom, passando o meu bus compressor,
Eu tenho mais um equalizador aqui, porque às vezes quando a gente comprime eu sinto que a música pode perder um pouco de brilho, um pouco de subgrave, ali depende de como o compressor atua ou a coloração dele. Então eu ponho um equalizador, uma simulação analógica aqui, né, para dar uma equalização mais estética, mais saturada. Novamente funcionando de maneira mid-side, onde eu estou puxando coisas diferentes. No mid eu estou puxando brilho menos, mais de 13K para cima, e nos sides eu estou puxando de 10K para cima, porém eu estou puxando um pouco mais, né? E aqui nos mids eu estou dando 0.1 de grave, aqui em 80 Hz. Vocês podem perceber que os processamentos são todos muito sutis. Aqui eu não estou dando, não estou nem chegando perto de 1 dB, é tudo 0.2, 0.3. Se ligar e desligar ele é só uma coisa que você não sabe nem dizer o que acontece, assim, você nem sente realmente a equalização. Ele dá um brilhinho, uma salsa ali pra música, um temperinho, né? Enfim. Bom, passando agora esse processo de equalização estética, né? Eu começo a trazer o volume da minha música. E para isso eu uso o Ozone Maximizer, onde eu deixo ele atuando nesse algoritmo aqui, nesse último modo dele, da maneira transiente. Eu gosto muito, eu acho que preserva bem os transientes, não amassa a música, ele quase fica super... ele quase não dá pra perceber que ele tá atuando, né? Ele come menos de 3 dBs, ele come tipo 2 dBs e meio, 1 dB, 2 dBs e meio, 3 no máximo, ele não come muito. Porém, se você analisar o RMS dele depois que ele estiver ligado, você vai ver que ele quase dobra, né? Antes dele, o RMS da música tá em menos 15, depois tá em menos 9. Sinal que ele sobe bastante o RMS. E para finalizar aqui, né, a nossa masterização, eu tenho o meu limiter, uma das ferramentas mais importantes da masterização. No meu limiter eu tenho o meu leitor de loops aqui, que eu deixo em short term, né, para ele atuar em short term. E eu faço a atuação do limiter olhando aqui mais ou menos quanto que eu quero dar de volume para a track, né. Como eu falei, ele tem a maneira true peak para funcionar, onde você não precisa se preocupar muito com passar de 0 dBs, mas mesmo assim eu coloco ele para funcionar em menos 0.1. Aqui é uma mania antiga, né, que eu uso o FabFilter desde antes dele ter o True Peak aqui, né. E bom, novamente eu deixo o ataque um pouco lento, e para poder fazer isso eu deixo o look ahead um pouco aberto, para ele ler o sinal um pouco antes de atuar. Isso faz com que ele fique mais rápido, tá? O meu limiter ele não come mais de 3 dBs do sinal aqui. Se ele precisar comer mais de 3 dBs do sinal para eu trazer o volume, significa que eu tenho que tratar novamente aqui o meu bus compressor, outra vez comprimir um pouco mais para eu trazer mais massa sonora, para quando eu chegar no meu limiter eu não precisar amassar tanto, porque o limiter eu não tenho tanto controle de dinâmica quanto eu tenho no compressor, que eu tenho o Rachel, né, e tal. Enfim, eu consigo tratar a dinâmica com mais carinho, né, no compressor do que no limiter. Enfim, o meu limiter ele tá aqui para finalizar e para dar o volume que eu quero. Eu vou agora dar play na minha música, né? E depois eu vou explicar os outros plugins que eu uso depois do limiter aqui, que são muito interessantes para a gente comparar mix e tal, e a gente vai fazer o comparativo da mix e da master de uma maneira que a gente não se engane com o ganho de volume, usando um plugin aqui, tá? Muito importante também vocês entenderem que durante todo o processo de masterização eu deixei um equalizador aqui, né? Não um equalizador, mas um espectro aqui para eu entender o que está acontecendo na minha música, tanto de imagem estéreo quanto de gráfico de frequência, né? Para eu entender o que está acontecendo na minha música e tal. E eu aconselho, eu aqui no caso eu coloquei o Paz Analyzer, tá? Eu tenho alguns outros que eu uso também que eu gosto, e como por exemplo o Spam, e eu aconselho vocês se acostumarem com né? Vocês entenderem o que acontece visualmente em um deles, para vocês conseguirem usar ele da melhor maneira possível. Vamos lá então, eu vou dar o play na master ligada, com o limiter aparecendo pra gente ver quantos loops short term tá batendo nossa música aqui e começar a entender como a gente vai finalizar. Novamente, agora que a música tá masterizada, tomem cuidado com o volume. Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo num volume baixo, agradável, para vocês não terem problema de estourar a caixa de som de vocês. Tomem cuidado que eu vou dar o play agora com a música masterizada.
Bom, vocês observaram que a minha música ela tá batendo aqui no momentâneo, próximo de 10, 9, menos 10, né? Menos 9 lufs. Eu acho que tá bom. Você viu que eu não me preocupei muito com a normalização ainda, né? Eu aconselho vocês também a não se preocuparem, não fecharem a música de vocês se preocupando, na hora de masterizar com a plataforma. Eu vou explicar como vocês vão exportar para a plataforma não estragar a master de vocês, mas o motivo que eu dou para vocês não se preocuparem tanto com isso é que os lufs que as plataformas usam para normalizar já foram atualizados algumas vezes. Por exemplo, o Spotify, ele há um tempo atrás, ele normalizava em menos 16 lufs integrados, e hoje ele normaliza em menos 14 lufs integrados. Então, assim, eu aconselho vocês a se preocuparem em masterizar a música de vocês com a dinâmica ideal que ela precisa. E aí, a partir do lufs que a música está finalizada, vocês, né, fazerem o bounce da maneira correta para o Spotify ou para outras plataformas de streaming. Eu vou explicar como fazer da maneira correta para vocês não terem problema nenhum, né, com distorção, com compressão e nada. Bom, primeiro, pesquisando sobre a normalização das plataformas, algumas elas são bem fechadas, né, de como elas fazem essa normalização, outras são mais abertas, como por exemplo o Spotify, que eu vou usar de exemplo. O Spotify ele tem um pequeno manual onde ele explica como funciona a normalização deles. E é muito interessante porque lá eles dizem que quando eles estão normalizando um álbum inteiro de um artista, eles pegam o lufs integrado do álbum inteiro. Eles fazem isso que é para não estragar a dinâmica entre uma track e outra. Afinal de contas, eles estão fazendo um álbum fechado, onde o artista já decidiu a dinâmica entre as faixas, né? Já foi definido isso. Então o Spotify, para estragar menos possível a sensação de ouvir o álbum, né, da pessoa, ele mantém a dinâmica entre as faixas mais solta, fazendo uma normalização do álbum integrado inteiro. Porém, quando você escuta essa música, a mesma música dentro de uma playlist no Spotify, essa playlist, essa normalização ela vai acontecer individualmente em cada faixa, com o luf integrado de cada faixa, né? Isso porque a playlist ela provavelmente tem faixas de outros artistas também, e aí essa coisa mais artística, de dinâmica entre faixas que você tem num álbum, ela deixa de existir, né? Então o Spotify ele normaliza a sensação de volume mais agressiva, né? Cada faixa de uma vez, para que você tenha a sensação mais linear. Então vocês podem observar que dependendo do contexto que você escuta a faixa, o Spotify ele faz a normalização de uma maneira diferente. Por isso que também eu aconselho vocês não se preocuparem tanto por enquanto com isso, né? E enfim, uma outra coisa interessante que o Spotify explica é que eu vou falar, como eu falei, nosso tempo é curto, né? Então, assim, pra gente não ter problema de distorção harmônica na hora de converter a faixa para subir no Spotify, que ele faz uma pequena conversão ali no arquivo, para não ter nenhum problema de distorção harmônica, eles aconselham que você suba a sua faixa, a sua master, em menos 2 dBs true peak. Então você vem aqui no limiter, você põe o output level dele em menos 2 dBs true peak, e aí você exporta a sua master. E esse export da sua master que você der em menos 2 dBs true peak vai ser a versão para as plataformas de streaming, tá? Dessa maneira você evita qualquer problema de distorção harmônica que a sua faixa possa ter. Então, vocês viram como é fácil, gente, finalizar para a plataforma de streaming? Basicamente, você vai fazer a sua master e de uma maneira, lógico que eu estou sendo bem pontual aqui, bem direto, né? Mas de uma maneira bem direta, você finalizando a sua master em menos 2 dBs true peaks, você não vai ter problema nenhum nas plataformas de streaming, tá? Legal. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? E, bom, entendido essa parte aí, agora vamos ver alguns plugins aqui de comparativo para ajudar a gente a finalizar a nossa masterização. É muito importante a gente ter uma referência na hora de masterizar, uma track que a gente goste muito como soe, e tipo, pô, eu quero que a minha track soe mais ou menos assim, né? E a gente fazer o comparativo de uma para outra às vezes é muito difícil, porque o volume delas é muito diferente, né? Então, para isso eu vou mostrar uma ferramenta muito legal para vocês, que é esse Reference, da marca Mastering the Mix. Vocês podem pesquisar, não é um plugin muito caro. E o que ele faz aqui, você consegue subir alguns arquivos aqui no
nesse plugin, ou mesmo até abrir a pasta e arrastar os arquivos de áudio aqui para dentro. E aí você faz o comparativo da original, né, da sua master, com o arquivo de referência. A grande sacada desse plugin é que ele tem esse botãozinho aqui em cima, onde ele nivela a sensação de volume das duas tracks por loops, né? Como vocês podem ver que está selecionado o loops aqui embaixo, ele vai nivelar a minha sensação de volume. Então, como exemplo aqui para vocês entenderem, eu coloquei aqui a nossa música na referência, é só a mix, e a original é a mix masterizada. E aí vocês vão perceber exatamente a diferença da mix para master, sem diferença de volume, tá? Vamos dar uma sacada nisso daí? E esse plugin também ele é muito legal para, além da mix sem a master, para você comparar aqui no mesmo volume, você desliga esse lance aqui que ele nivela as tracks, você coloca uma track de referência que você gosta, masterizada, né, que você quer que a sua soe igual, e aí você consegue comparar e trazer o volume das duas, né? Você não sabe ainda, mas que volume que eu dou para minha master final, né? Será que tá muito baixo? Será que tá muito alto? Bom, pega a sua track de referência, põe aqui, desativa aqui o equilíbrio do volume, né, da sensação de volume, e aí você faz o comparativo até as duas tá batendo com o loops parecido, com a sensação de volume parecido, e você achar que tá legal. Bom, vamos ouvir então aqui o comparativo da mix com a master, com a correção aqui de sensação de volume ligada, tá? Eu vou ligar o plugin, novamente cuidado com o volume. Como ele vai corrigir aqui, ele vai trazer, eu acho que a minha master um pouco para baixo para nivelar com a mix. Vamos lá. Pessoal, vocês perceberam como ele nivelou super bem a sensação de volume da música masterizada com a música mixada? E aí eu consegui ouvir exatamente a diferença que eu tô fazendo com a master. Cara, quando eu descobri esse plugin, eu confesso que eu tirei umas 3, 4 coisas que estavam penduradas na minha master que não tinham sentido tá lá, que não estavam fazendo nada, só estavam dando volume. Eu achava que tava, né, fazendo, mas quando eu passei a comparar com esse plugin, eu passei a ter uma master mais precisa, não estragar tanto a mix e realmente só fazer o que a música precisa. E também eu uso isso daqui, como eu falei, né, para saber que volume finalizar minha master, usando uma track masterizada de referência, né. E depois desse plugin aqui, eu tenho mais um plugin do Mastering the Mix que eu quero mostrar para vocês, que ele basicamente ele é um leitor de loops, né. Então desse lado ele me dá o loops short term, desse ele me dá o loops integrado, e quando eu dou o play na minha track, cuidado que como eu desliguei aqui o reference, agora ele vai vir um pouco mais alto aqui o play, mas vocês vão ver o plugin funcionando aqui. Bom, quando eu estou masterizando sozinho aqui, sem estar dando um workshop, né, eu escuto a faixa inteira masterizada para ver se está tudo ok, e depois eu venho conferir aqui o loops integrado da minha faixa, né? Eu posso zerar se eu clicar aqui. Enfim, esse plugin também é muito legal porque eu posso conferir a minha mix em mono, eu posso conferir só os sides e só o mid, enfim, é muito legal vocês pendurarem ele aqui no final da sua masterização e dar uma fuçada nele, que ele tem umas funções bem legais aqui de stereo field, imagem estéreo, enfim, é muito legal. Sobre a imagem estéreo da minha master, nesse caso aqui que eu achei que a minha está bem equilibrada, não está precisando fazer tratamentos muito abusivos de imagem estéreo, eu estou fazendo o tratamento da minha imagem estéreo basicamente aqui, né, na minha equalização mid-side. Quando eu trago um pouquinho do volume nos sides aqui, eu estou abrindo um pouco a sensação de estéreo da minha track, da minha master, né. E bom, para finalizar a dica de plugin aqui, uma bem legal para vocês também é esse Tonal Balance Control da Isotope. Basicamente o que vocês veem aqui é tipo uma região onde um certo tipo de música deveria soar. Você pode escolher uma faixa diferente, você pode subir uma faixa de referência aqui e ele vai te dar essa curva, tipo aonde a faixa está soando daquela faixa referência. E bom, eu vou ligar ele aqui e dar play novamente para vocês ouvirem e vocês verem
o balanço tonal da minha música. Eu estou usando um preset pop aqui, né? Eu não subi nenhuma faixa de referência, mas vocês vão ver que o balanço tonal da minha música vai ficar mais ou menos dentro aqui desse esperado aqui pelo preset. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram que dá uma travadinha porque o computador gravando e fazendo a master realmente pesa um pouco. Os plugins de masterização são coisas muito pesadas, né? Mas vocês puderam reparar que dentro de um preset aqui que rapidamente eu peguei para mostrar para vocês, eu tive um balanço tonal ali da minha música parecido, né? Talvez um pouco mais de grave, que é uma coisa que eu gosto, acho que moderniza um pouco o som. Os agudos também estão um pouquinho mais fechadinhos do que poderia ser para uma música pop. Mas eu acho que fica gostoso de ouvir. Obviamente que eu fiz a master de uma maneira rápida aqui pra gente ter uma noção, né? Não é a situação ideal, mas eu acho que deu pra gente ter bastante noção. Bom, pessoal, infelizmente o nosso workshop está chegando no fim. Como eu falei, o nosso tempo ele é bem curto para a gente entrar em detalhes sobre alguns assuntos, mas eu acho que deu para a gente abordar de uma maneira geral bastante coisa interessante, né? A gente entender como funciona a normalização, primeiro o conceito, né, da normalização, os loofs, né, que é a medida que eles usam para se fazer a normalização. E então a gente vê como finalizar a nossa masterização para essa plataforma. Vocês viram que é super simples, né? De uma maneira geral, assim, a gente fazer desse teto de 2 dB true peaks, assim, a gente evita qualquer tipo de distorção na nossa música. A gente pode ver também alguns plugins, algumas ferramentas muito interessantes que ajudam a gente a finalizar a música. Para quem não tem tanta experiência no campo de masterização, esses plugins que a gente usa para comparar uma track com a outra, que normalizam as tracks para a gente ter esse comparativo, eles são muito interessantes, né? E ajudam bastante a gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor os processos finais na produção de uma música. E até uma próxima.